Olá, meu nome é André. Eu sou Larissa. Nosso grupo é composto por 3 pessoas. André, sou eu, Larissa e Flávio. Nós somos do curso de licenciatura em Biologia, na modalidade AD, da Universidade UESC, Polo Ibicuí. Nós apresentaremos um trabalho de Química, onde fala um pouco sobre a importância da água e apresentaremos uma experiência a respeito. Bom, a água, de fato, ela é extremamente importante para nós e as suas características também, suas propriedades, porque em muitas das reações químicas que acontecem em nosso organismo ou ao nosso redor, ocorre devidamente a essas características e propriedades que são através de substâncias dissolvidas na água, ou seja, tudo que acontece em nosso organismo é através da água. São reações químicas. A origem do nosso planeta surgiu na água. Ao longo de milhões de anos, a evolução e os organismos vivos se diversificaram, ou seja, se espalharam pela Terra, sendo que a sobrevivência de toda a espécie de animais, inclusive nós, né, todos os seres viventes, continuam ligadas pelo quê? Pela água. E ela é o maior e melhor solvente dentro de todo o organismo terrestre. A importância deste precioso líquido se manifesta de forma física, devido à dependência do nosso corpo, do nosso organismo, que é constituído de 75% de água. A estrutura da água ela é encontrada em maior quantidade na forma líquida, aspectos essenciais aos seres vivos. Porém, encontramos no estado do sólido e gasoso. A estrutura líquida não possui uma forma específica. Ela assume um formato no recipiente no qual se encontra. Nesse estado, é mais densa do que quando gasoso e é comprimida com dificuldade. Portanto, seu volume é praticamente constante. Já o estado gasoso, ela também não tem uma forma própria e não pode ser vista a olho nu. As partículas se encontram bastante afastadas uma das outras. Logo se expande com facilidade. Tem baixa densidade e é fácil comprimida. A água chega nesse estado ao passar por um processo muito simples que todos nós conhecemos, que é o processo de evaporação, né? Quando ela recebe um aquecimento de energia. Posteriormente ela se condensa, se torna pequenas gotículas que formam nuvens. Já no estado sólido, a água se solidifica. Ela possui formas de acordo com o recipiente que a molda e pode ter formato regular, como no caso dos cubos de gelo. As partículas de água ficam muito próximas, se aglomeram uma na outra. Desse modo, praticamente não pode ser comprimida, fazendo com que seu volume seja constante. Na superfície terrestre está presente como neve, geleiras ou granizo. A estrutura molecular da água. Como nós sabemos, André já falou, o estado líquido, gasoso e o sólido da água. Agora eu vou falar sobre a fórmula química da água, ou seja, a sua estrutura molecular. Ela é o que? H2O. Por que H2O? Porque a água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Esses átomos, eles compartilham de uma forma desigual de elétrons, criando polaridades, ou seja, cargas positivas e cargas negativas. E uma das propriedades mais importantes da água é a sua capacidade de dissolver grande variedade de substâncias. Assim, qualquer água presente na natureza apresenta materiais dissolvidos, formando o que chamamos de soluções aquosas.
Mas afinal, o que é uma solução aquosa? Bom, uma solução aquosa é uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias, sendo que a substância em maior quantidade é chamada de solvente. No caso, a água. A água ela é solvente, porque dissolve outros compostos. E a substância em menor quantidade é chamada de soluto. Quando uma pequena quantidade, um exemplo, vou dar para vocês, uma pequena quantidade de sal, o sal de cozinha mesmo, adicionada a considerável um copo com água. O que vai acontecer? A água ela vai dissolver esse sal. Então, a água é o quê? O solvente, porque dissolveu o sal, e o sal, ele é o soluto, porque ele foi dissolvido. Pessoal, só uma breve... nem sempre a água será solvente, hein? Só atenção no que Larissa falou. É quando ela se encontra em maior quantidade. Se fosse o inverso, o sal fosse maior quantidade que a água, quem seria o solvente aí agora? Então a gente tem que ter bastante cuidado e é um assunto que se alonga e não trataremos aqui nesse vídeo. Falaremos agora sobre soluções eletrolíticas, né? Que é uma das formas com que acontece devido a uma das propriedades da água de dissolução, de dissolver esses compostos. Essas substâncias envolvem a água, um composto iônico, como NaCl, o conhecido nosso famoso sal de cozinha. O nosso famoso sal de cozinha, que é composto por um metal, o Na, o sódio, e um ametal, o cloro. A água tem a capacidade de dissolver essas substâncias. Bom, a solução eletrolítica a gente vai apresentar na estante, né? É um experimento que nós vamos fazer aqui, que através dessa solução nós vamos acender uma lâmpada. Já a gente já vai ali pegar os ingredientes necessários para esse experimento e a gente já vai apresentar agora. Vamos ver como é que funciona esse negócio? Para dar início ao nosso experimento, eu irei precisar de uma colher, o sal, uma fita, um copo com água, uma lâmpada, um pluguezinho macho e um soquete de bocal. Então, o primeiro passo é unir uma das extremidades do fio, só uma parte só. Em seguida, por motivo de segurança, iremos vedar para que um fio não toque um ao outro e não crie um curto-circuito. Em seguida, iremos conectar a lâmpada ao bocal. Conectar a rede elétrica, né, da segurança. Cuidado ao manusear, porque é corrente elétrica. E em seguida iremos colocar essas duas extremidades à água. Como observamos, a água por si só ela não consegue acender a lâmpada por total, devido à baixa partícula de íons. O que é íons? Os íons são átomos que podem ganhar e perder elétrons em razão de reações, e ele pode ser classificado em ânions ou cátions. Então, a partir do momento que acrescentamos o sal, deixa eu mexer um pouco, vocês vão ver que a lâmpada ela vai acender por total. Por que isso acontece? Porque o sal misturado à água ele libera um maior número de íons. Olha, se vocês observaram a qualidade da lâmpada, o quanto ela ficou forte. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Voltamos, pessoal. Já montamos o nosso cenário. Trouxemos aqui água comum,
2 recipientes limpos e sal, né? NaCl. A gente vai colocar a água nos 2 recipientes, água normal, água comum, né? Só observação, essa água, o nível de sais dentro dela é bem pouco, bem pouquinho mesmo. Então ela não tem como acender uma luz, ela não tem como formar uma corrente, uma condução de energia. Então mas apesar dela ser limpa, ela não é totalmente limpa, porque a gente sabe, como a gente vimos lá atrás, a água ela não é uma boa condutora de energia, ela vai precisar de alguma outra substância, que no caso o NaCl, né? Aí, agora vamos ver. Deixa eu acrescentar logo o sal. Primeiro, primeiro recipiente, água sem sal. Segundo recipiente, água com sal. Ó. Dissolvemos. Como vocês sabem, a água ela é um bom solvente. Ok. E agora vamos fazer o experimento, né? Colocaremos primeiro na água sem sal. A gente vê que não tem nada, ela não passa a corrente, ela não forma o circuito, né? Tá vendo? Não acendeu. Por quê? Porque a água não foi acesa. Agora nós vamos para a solução eletrolítica. A gente vê que dá até para iluminar nosso vídeo assim. Dá para ver que os fios não se encostam então, um no por outro. que essa solução eletrolítica acendeu a água? Porque a presença de íons, que são partículas eletricamente positivas e negativas, é uma solução, ou seja, conduz a energia. E os íons, eles transportam, né? Como eu já te falei que ele conduz a energia, ele transportam as cargas elétricas de um terminal, o eletrodo negativo, para outro positivo, fechando assim um circuito. Só uma observação, pessoal, para quem for fazer essa experiência, por favor, quando colocar a água, não deixar, não encostar. Não encostar, ó, tá vendo que tá afastado, ó. E nem pegar no fio, totalmente nem na água. Afastado, ó. Eu tô mexendo de um lado e do outro, ó. Tirei e coloquei. Que legal. Pois você pode causar um acidente, viu? A dissolução do sódio íon resulta da separação dos íons de carga opostas do metal dissolvido, sal, sendo a água especialmente boa para dissolver os compostos iônicos, pois cada molécula de água tem uma extremidade eletricamente carregada por elétrons e acabam atraindo partículas positivas, se transformando em uma solução. Observação nas soluções eletrolíticas. Vamos observar, né? Soluções boas condutoras de eletricidade, no caso os eletrólitos, são fortes, pois tem uma grande quantidade de íons livres, como eu já tinha falado antes, dentro da solução. Outras substâncias que se solubilizam apenas parcialmente e que, portanto, são más condutoras, no caso, são os eletrólitos fracos. Então, nem sempre todos os compostos iônicos dissolvem completamente uma água. Dissolve completamente em água. O fato de a água ser extremamente importante para nós vem principalmente das suas características ou propriedades. Uma das propriedades mais importantes da água é sua capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias. Assim, qualquer água presente na natureza ou no organismo humano apresenta substâncias dissolvidas, mudando sua estrutura para atender às mais variadas necessidades, como no organismo animal, que as soluções aquosas são usadas para processos químicos metabólicos. E no nosso também, né? Fala animal, né? Mas incluindo... Exatamente, no nosso. Ou em baterias, como foi visto acima, as quais são usadas para armazenamento e condução de energia através de substâncias chamadas soluções.